Olá, gente amiga, você que está aí acompanhando os meus vídeos pelo canal. Eu, irmão Cícero Celestiano, vou começar mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje eu escolhi um texto bem interessante. Eu estava esses dias abrindo a Bíblia e encontrei uma passagem em João, capítulo de número 19, versículos 28 e 29. Diz assim a Palavra de Deus: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixaram num caniço de sopo e lhe chegaram à boca. O que me chamou a atenção nesse texto foi a parte em que Jesus estava dizendo: Tenho sede. E ao dizer isso, há bem destacado no texto a seguinte afirmação: havia próximo à cruz um pote de vinagre. Passei alguns minutos a refletir sobre esta frase: havia próximo à cruz um pote de vinagre. Quantas pessoas dizem por aí: eu estou aos pés da cruz, eu estou aos pés de Jesus, e muitas vezes não se dão conta que podem ser, como disse o texto, um pote de vinagre. Metaforizando essa palavra bíblica, o que Deus está dizendo por meio dela é que muitas situações, apesar de estarmos no Evangelho, o Evangelho ainda não está dentro de nós. A nossa essência ainda não é Cristo, a nossa essência ainda não é água, a nossa essência é vinagre. Estamos perto da cruz, pregamos um Evangelho, mas diferente do que se prega, diferente do que se fala por meio dos lábios, o coração está longe de Cristo. Como disse o próprio Isaías, lá em sua maravilhosa profecia, ao povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Veja, Jesus está com sede. Ele quer algo de nós, é a nossa essência, ele quer água. Ele diz: estou com sede. E perto da cruz tinha vinagre. Algumas pessoas estão próximas à cruz, como os soldados, mas têm a insensibilidade de perceber o desejo que Cristo tem. Ele quer de nós algo muito além daquilo que nós temos oferecido. E precisamos ter sensibilidade para entender qual o desejo dele. Veja, ele queria água e deram para ele vinagre. Quantas pessoas não têm sensibilidade para entender a vontade de Cristo e estão entregando qualquer coisa, que ao invés de agradá-lo, estão ainda a aumentar suas agruras e suas dores. O meu conselho nessa manhã, por meio desta palavra, é que mudemos a nossa essência e sejamos mais sensíveis para entender a vontade de Deus. Ele está querendo água, não demos para ele algum tipo de vinagre. E o que é vinagre, irmão Cícero? Vinagre pode ser a insensatez, vinagre pode ser a insensibilidade, vinagre pode ser a falta de humildade, vinagre pode ser a falta de comunhão, porque é a comunhão que produz em nós a sensibilidade para perceber o que o outro precisa, mesmo quando esse não diz. Porque certa vez Davi estava com sede e apenas disse em um certo campo de batalha: quem me dera beber da água que está próxima à fonte, que está na fonte próxima a Jerusalém. Esta fonte estava sitiada por inimigos e os 3 valentes de Davi não precisaram que Davi dissesse: tragam-me água. Ele apenas disse: quem me dera tomar da água próxima de Jerusalém. Ao ouvir isso, eles tiveram sensibilidade e passaram a atravessar o vale e chegaram até Jerusalém, pegaram água e levaram até Davi. E nessa trajetória eu pude perceber algumas coisas. A primeira delas, Davi não disse: me dê água, Davi disse: eu tenho sede. Os valentes de Davi tiveram sensibilidade para entender a vontade de Davi e foram buscar aquilo que ele tanto almejava. O rei tem sede. Tenha sensibilidade para entregar a ele o que ele almeja. Arrisque-se, passe pelo vale que tiver que passar, como foram os soldados de Davi. Mas vá lá, pegue a água. E como disse a palavra de Deus, eles se arriscaram. Eles entraram no exército do inimigo, saquearam e trouxeram a água que Davi precisava. E ao voltar, não voltaram rapidamente. Eles tiveram que passar pelo experimento da paciência. É necessário que tenhamos paciência nesse trajeto que Deus quer que nós façamos para Ele. Eles voltaram com a água
vagarosamente, porque se viessem rapidamente. Na minha infância, quando minha mãe pedia para que nós pegássemos água em uma fonte próxima à minha casa, quando voltávamos com rapidez, nós derramávamos boa parte da água no caminho. Eu imagino Davi com vontade de tomar a água e os soldados, sem ter muita pressa, voltaram calmamente por meio daquele exército inimigo, ocorrendo os riscos que tinham que correr, mas um objetivo era o deles, de agradar ao rei. Que nós possamos correr o risco que corramos, mas que possamos ter sensibilidade para dar aquilo que o rei está precisando, a água que ele está tanto querendo. Não sejamos insensíveis e, portanto, ser apenas pote de vinagre. Deus nos convida a ter uma essência diferente. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa falar fortemente ao vosso coração.